Fala galera, tudo bem? Olha eu aqui de volta. Escolhi esse lugar aqui do meu condomínio, né? Bem afastado aqui para poder gravar mais um vídeo para vocês. E como de costume, mais um vídeo sem corte, né? Um vídeo como se fosse ao vivo, né? Sem corte, sem edição, para ser realmente o que eu penso mesmo, aquilo que eu tenho dentro da minha mente, né? Sem edições. E eu queria falar sobre o que muita gente está falando, né? Sobre a minha saída, se realmente é uma aventura, se não é. Tem muitos líderes, né, falando nas suas redes sociais coisas muito estranhas, sabe? E eu queria falar sobre coerência. Coerência, né? E eu vejo que muitas pessoas só são coerentes quando lhe convém. E coerência, pelo que eu aprendi, pelo significado que ela tem no dicionário, por tudo que você também aprendeu, coerência é independente de quem está certo ou errado, independente de que lado você está, você tem que ir pelos fatos, né? Pelos fatos, pela realidade, né? E vamos por alguns pontos, né? Primeiro, eu escolhi uma empresa para seguir a minha carreira de profissional de marketing de rede chamada Lucy Lucy, uma empresa de 11 anos que ela tem cosméticos, linha de cuidados pessoais, né? Perfumaria, tem linha de suplementação, tem um pouco de tudo, né? E é uma empresa de 11 anos e que está há 7 anos no multinível, ou seja, ela não nasceu multinível, né? E 4 anos depois ela foi entrando nesse mercado. E eu vou fazer, sim, algumas colocações que estão fazendo por aí, para a gente analisar a coerência das coisas, né? E vamos pegar fatos históricos que estão documentados, inclusive. Por exemplo, falam que a Lucy Lucy ela é uma aventura, certo? É uma empresa que hoje fatura uma média de 4 milhões por mês, né? Tem 200 pontos de distribuição, que alguns são maiores, outros são menores, alguns são até caseiros, né? Que é uma estratégia que empresas que estão em crescimento usam para poder capilarizar as suas entregas. E aí vamos pegar, né, a Rinode de 2012. Muitas pessoas falam que hoje a Lucy Lucy é uma aventura, sendo que ela tem 11 anos e passou por uma pandemia e não fechou, igual muitas empresas fecharam. Só dela passar pela pandemia já pode chamar a atenção, mas vamos para os fatos. Tá no documentário da Rinode, tá no livro do Sandro Rodrigues, que o documentário eu vi várias vezes e o livro eu li várias vezes. Que em 2012 a empresa estava praticamente quebrada, falida, por conta de escolhas, né, que o próprio Sandro fez em 2008, e foram 4 anos praticamente de deserto, até um grupo de líderes que estavam saindo de uma empresa chamada Monavi e outros de algumas outras empresas, mas principalmente da Monavi, né, grandes líderes como Evandro Viana, Roberto Lopes, Thiago Brito, Daniel Uchoa, não sei se o Claudemir veio na mesma época, né? O próprio Elton Oshiro, né? E vários outros líderes que fizeram Monavi. E eu estou citando nomes aqui, não tem ninguém está errado, eu não estou falando nada, não estou julgando, só estou falando a história, né? E, cara, foram para uma empresa como a Rinode, que eles enxergavam que tinha um futuro extraordinário, mas naquele momento era uma empresa que vendia menos de 1 milhão por mês, tanto que o Sandro diz que colocou uma faixa rumo a 1 milhão, ou seja, ela não vendia 1 milhão por mês, e estava praticamente quebrada, sem crédito, não tinha... Isso tudo está documentado, tá, gente? Eu não estou falando mal ou bem. E por que eu estou falando isso? Porque se você for comparar a situação, tá? Não comparar as empresas. Aqui não é para comparar a empresa. Mas se você for comparar a situação financeira de mercado, cenário de mercado, que a Rinode se encontrava em 2012, não seria uma aventura sair de uma empresa americana ou de qualquer outra empresa para ir para ela? E hoje muitas dessas pessoas falam o quê? Que sair da Rinode para ir para outras empresas é uma aventura, sendo que, na época, fizeram algo no mínimo parecido. E aqui eu estou falando de coerência, não é para comparar empresas, não é para comparar faturamento, não é para comparar nada, né? E eu vejo líderes falando, uma pessoa, um líder saiu da Rinode
Ele saiu do banco de reserva de um time grande para ser titular de um time de terceira divisão. Em 2012, então, a Rinodê seria um time de terceira divisão, segundo esse pensamento. Eu estou falando de coerência, certo? Por quê? Essa pessoa ou essas pessoas que pensam assim saíram de uma empresa americana, estruturada em muitos países, para ir para uma empresa que há pouco tempo antes, né, estava quase quebrando. Não ia existir. E se desse errado? Né? Mas deu certo. Como deu certo, hoje é muito cômodo falar que foi uma escolha certa, né? E etc, etc, etc. Lembrando, não estou falando de empresa, sou muito grato à Rinodê. Eu estou pegando os fatos para vocês pensarem se realmente as pessoas, os líderes estão trabalhando com coerência ou só são coerentes quando lhe convém. Assim como grandes líderes por aí falam, né? Que o cara só está crescendo em outra empresa porque está fazendo migração, porque está levando pessoas. Veja o que ele fez quando ele foi para a Rinodê. Pega a história. Os grandes líderes sobem no palco e falam: você não deve cadastrar ninguém abaixo de ninguém, você não deve cadastrar ninguém para ninguém, você tem que abrir lateral. Pega a rede dele quando ele entrou, para ver se ele abriu todas as pessoas que procuraram ele como lateral mesmo. Eu estou falando de coerência. Então, é muito bonito hoje, né? E o próprio Sandro, que é uma pessoa que eu admiro demais, Sandro Rodrigues, ele fala que a concorrência é necessária, que tem que existir a concorrência. Quando existia só a Amway nos Estados Unidos e 20 anos depois, aproximadamente, surgiu a Herbalife era uma aventura. Quando surgiu a Amerikei era uma aventura. Quando surgiu a doTERRA, há pouco tempo atrás, mais uma aventura. Só que nós temos que ser maduros o suficiente para entender que quando se pega um microfone e fala, vocês têm que dar valor, é uma empresa brasileira fazendo história, ajudando as pessoas desse país, colocando comida na casa das pessoas. Convém falar isso quando é da própria empresa. E quando surge uma outra empresa brasileira com capacidade de fazer isso também, jogam pedra. Mas, Michel, tem gente nessa empresa que já fez pirâmide. Pega o passado de alguns imperiais e acima da Rinodê. Não vou falar todos para não generalizar, porque tem gente que não fez. De alguns triplos e acima, de alguns duplos e acima. Pega o passado deles. Isso faz deles pessoas ruins? Não, mas vários já fizeram pirâmide, já ganharam dinheiro com pirâmide, enriqueceram com pirâmide. Às vezes até foram enganados, entraram num negócio achando que não era, e estavam lá no meio e acabaram ganhando dinheiro. Não julgo. Agora, você apontar o dedo para uma empresa e dizer que ela vai dar errado porque tem uma pessoa que já fez algum negócio errado, é você não querer olhar, né, o seu próprio telhado. E você também está dizendo para você mesmo: eu nunca vou errar. Isso nunca vai acontecer comigo. E quantas vezes a gente vê na vida, né, pessoas que falam isso e daqui a 2 anos se veem numa situação muito complicada porque tem que assumir que errou. Né? É aquela velha frase: nunca diga nunca. Então eu gravei esse vídeo para mostrar para vocês que, cara, é só você parar para pensar em coerência. Entendeu? E por que não? Por que não pode ter uma segunda empresa boa, uma terceira empresa boa, uma quarta empresa boa? Só pode ter uma? Né? Então é só para a gente parar para refletir, porque quando as pessoas agem pela emoção, pela paixão e até de certa forma errada pela idolatria a pessoas e a empresas, elas se fecham, elas ficam cegas para os fatos que aconteceram recentemente, nos últimos 10 anos. E como eu já tenho 12 anos de conhecimento dentro da indústria do multinível, eu já vi muitas coisas acontecendo. E talvez você que está chegando agora não viu. Beleza? Tamo junto. Isso não é para falar de ninguém, manchar a reputação de ninguém. Não, são os fatos. Todos os dados, todas as coisas. Cara, tudo aberto. Não tem nada de nenhum segredo que a gente está falando aqui. Beleza? Tamo junto. E fique com Deus. Muita paz. Que você tenha paz de espírito para construir a sua vida e a vida da sua família. Valeu!